Fala galera, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Chegando com mais uma edição do De Olho no Adversário. E desta vez o nosso adversário é o Corinthians. Nesta segunda-feira, o Grêmio joga fora de casa e a gente convidou para estar conosco o Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, um grande parceiro que está sempre nos ajudando com as coisas do Corinthians. Tudo bem, Vessone? Um abraço. Tudo bem, um abraço a todo mundo que está acompanhando. Prazer aí estar aqui com você. O prazer é todo nosso estar te recebendo. Vessone, como é que tá o Corinthians, hein? Que momento é esse que está vivendo o timão do técnico Luxemburgo? É um momento complicado de um futebol muito ruim, paupérrimo, né? Tecnicamente falando, que não está com uma consistência defensiva, mas nem aceitável. Então é bombardeado quase todo jogo. O Cássio sai como melhor em campo quase todo jogo. E realmente é um momento complicado que só não está pior porque sabe lá Deus como conseguiu classificar na Sul-Americana depois de tomar 30 chutes no gol do Estudiantes, enfim, e aí passar nos pênaltis e agora está na semifinal diante do Fortaleza. Mas se não fosse isso, o treinador certamente já nem estaria mais no cargo. No Brasileiro, segue ali flertando com a zona de rebaixamento, não consegue pular, fica lá 13º, 14º, 15º e volta e vai, mas não, desde a primeira rodada do campeonato não figura nem na primeira parte da tabela, foi só na primeira rodada, depois nunca mais. Então realmente é um momento de turbulência e segunda-feira, sinceramente, pode ser um fim de tudo aí para o Luxemburgo em caso de derrota, dependendo da reação da arquibancada no final do jogo. É um jogo que virou uma decisão, pelo menos para o treinador, viu? Dá para dizer que esse é o pior momento recente da história do Corinthians? Eu acho difícil, porque já teve outros, na verdade, né? Então, por exemplo, 2018, o Corinthians foi finalista da Copa do Brasil. Só que no Brasileiro terminou com 44 e quem caiu com 42. Ele ficou perto num final de ano que pouca gente lembra, que foi muito ruim com o Jair Ventura, por conta da decisão da Copa do Brasil, que foi contra o Cruzeiro e tal, acabou perdendo, mas chegou na decisão. Aquilo ficou meio escondendo o que aconteceu no Brasileiro. Aquele time para mim era muito pior, por exemplo, tinha Danilo com 40 anos, Sheik com 40 anos no ataque, e realmente flertou ali com o rebaixamento. Então, é que eu acho que esse, pela bola, pelo elenco, pelo quanto gasta aí, quase 20 milhões por mês, uma das 3, 4 maiores folhas salariais do país, deveria estar jogando mais. Perfeito. Esse time do Corinthians, ele tem algum ponto forte, Vessone, que o Grêmio tem que se preocupar? Ai, cara, eu diria assim, ó, o goleiro, porque provavelmente o Grêmio vai ter que chutar muita bola no gol para poder sair gol, né? O Corinthians tem um goleiro muito diferente, que faz muitas defesas, muitas delas impossíveis. E se o Renato Augusto jogar, eu acho também que é algo que o Grêmio tem que ficar de olho, porque mesmo quando coletivamente o time tá uma droga, não acontece nada, ele costuma arrancar ali um passe, um lançamento, fazer gol. Ele tira meio do nada, assim. O Corinthians não fazia um bom jogo com o Goiás, ele começou no banco para descansar, para a Sul-Americana, aí ele entra em 10 minutos, ele acha o Maicon e o Corinthians empata o jogo. Então, e a tendência é ele jogar na segunda-feira. Então, eu acho que isso é algo que o Grêmio realmente vai ter que ficar de olho. E como curiosidade, enfim, como para vocês que não estão muito acostumados, para quem não está, ficar de olho no Gabriel Moscardo, volante, menino de 17 anos. O Corinthians acabou de negar uma oferta de 21 milhões de libras do Chelsea por ele. O Corinthians quer cerca de 30 milhões. Não abre mão muito de 30 de euros, de ser o volante mais caro da história do futebol brasileiro. E realmente é muito diferente, é muito bom jogador. Menino com uma cabeça muito rara no futebol, fala inglês, ainda faz faculdade, de uma família ali, de uma base familiar muito grande, a maneira que se comporta, a personalidade que tem, realmente é alguém muito diferente mesmo.
Então, Gabriel Moscardo, fiquem de olho aí, camisa 44, que ele vai, certamente, se ele não jogar bem, vai ficar todo mundo surpreso aqui. Maravilha, maravilha. Vessone, e esse time tem um ponto fraco ou ele tem muitos pontos fracos? Eu acho que ele tem muitos pontos fracos, né? O Corinthians tem lacunas claramente individuais. Seu lateral esquerdo, na lateral esquerda, você tem dois jogadores, um de 37, quase 38, que não consegue jogar mais praticamente de um jogo por semana em alto nível, que é o Fábio Santos, mas quando joga até se vira bem, deve jogar segunda-feira. Só que o outro, quando entra, o Matheus Bidu, só erra, só comete pênalti bobo, só falha. Então você tem lacuna ali. Na lateral direita, você joga hoje com o Bruno Mendes improvisado, porque o Fagner também está jogando pouco. Então, quando o Renato não joga, você tem que ou pôr o Juliano, que muito, na teoria seria o segundo volante, como meia, ou trazer Juan Oliveira, que há, sei lá, 2, 3 meses atrás ele estava parado há 3 anos. Então, tá tentando um outro menino aí que era da base, com 3 cirurgias de joelho e tal. Então tem muita lacuna ali, desde que o Roger Guedes também saiu. O lado esquerdo também ninguém ocupa. Joga Romero, joga Pedro, joga Biro, joga Wesley, enfim, vai revezando uma molecada ali também. Então você tem individualmente muito problema, muitos setores com problema. Você tem coletivamente um time também que não se acha, que marca muito mal, que toma muito chute, é bombardeado praticamente todo o jogo, né? Se o Grêmio não criar, realmente vai ser uma incompetência enorme do Grêmio, porque todo mundo cria contra o Corinthians. Itaquera menos, fora muito. O SofaScore trouxe uma estatística, o Corinthians tomou 150 finalizações nos últimos 7 jogos. Uma fora de casa, como visitante. É uma insanidade. Dar uma finalização a cada 4 minutos. É loucura. Então, desse nível a desorganização coletiva do Corinthians, mas jogando no seu estádio, enfim, ainda segue muito forte, segue perdendo muito pouco. O ambiente vai sempre jogar a favor, e eu acho que só vai jogar contra, porque é uma tradição na torcida do Corinthians de não aceitar que se jogue contra durante o jogo. Depois o bicho pega, vão para a rua, vão para a porta do vestiário e tal, mas durante o jogo normalmente não... É meio histórico assim, ninguém aceita na arquibancada, não existe gritar o lé pro outro, vaiar, enfim, não se faz isso em jogos do Corinthians. O que acontece, por exemplo, este ano, quando o Silvinho, ano passado, caiu, quando deu 43, 44, o Corinthians tinha tomado a virada, todo mundo já sem paciência com o Silvinho, mas a torcida esperou 44 do segundo tempo, tinha tomado a virada, o jogo estava acabando, faltava 1 minuto, e aí a arquibancada toda pedindo a saída dele, o presidente foi lá, apertou o elevador, desceu e mandou ele embora. Então, no caso do Grêmio, eu acho que o cenário pode ser parecido, se o time perder o jogo, estiver perdendo, sustentar ali uma tentativa de apoio, mas no final do jogo, faltando 2, 3 minutos, deixar claro ali sua insatisfação. Então, acho que o Grêmio, só acho que se o Grêmio não criar contra esse Corinthians, alguma coisa vai estar errada com o Grêmio, porque todo mundo consegue criar muito, né? E o Grêmio fora de casa não consegue jogar bem contra ninguém, né? Até contra os piores times do campeonato o Grêmio não conseguiu jogar. Vessone, para a gente encerrar e eu te agradecer, a gente sempre pergunta sobre algum jogador que tem relação com o Rio Grande do Sul ou que de alguma forma, né, se aproxima aqui do nosso futebol. E eu acho que nesse momento o jogador mais próximo que a gente mais tem interesse em saber, apesar do torcedor do Grêmio não gostar muito, né, jogou no Inter, mas é sobre o Yuri Alberto, né, que um grande investimento, um jogador que se esperava mais oportunidades em seleção brasileira e não vive uma fase, né, boa aí com o Corinthians, assim como acho que todo o time. Não vive nada bem, faz gols assim muito esporadicamente, mas o jogo dele em si também não está encaixando, principalmente quando fica de costas pro gol, não consegue fazer a sustentação como centroavante, né? Tô chegando quase à conclusão que ele é muito mais atacante do que centroavante, porque quando ele fica de costa, ele não faz nada no jogo, não consegue sustentar, não domina, não faz o pivô, nada. Mas quando ele joga de atacante, assim, sendo lançado, busca pelos espaços no campo, ele até se vira bem. Mas a coisa não está acontecendo. Depois que ele foi comprado num valor muito alto, né? O Corinthians pagou 12 milhões e meio de euros por 50%, é como se ele valesse 25 milhões de euros, é muita coisa. Ainda deu vários garotos ali para o Zenit, fez uma operação gigantesca para ficar com ele, a pressão aumentou muito, porque aí você passa a ver o cara de maneira diferente, você passa a ver
a nossa cobrança, o nosso olhar fica um olhar mais pesado para ele, o que é normal também. Então as coisas não estão acontecendo ainda, sinceramente, ele está devendo muito ainda. O time coletivamente o atrapalha, mas eu acho que ele individualmente também está devendo muito. Perfeito. Vessone, muito obrigado, que nessa segunda-feira tenhamos um bom jogo. Não sei se a gente vai conseguir de fato ter um bom jogo, né? Porque o Grêmio fora de casa é uma tristeza, né? Não consegue jogar contra ninguém, seja o adversário que for, bem ou mal no campeonato, o Grêmio, infelizmente, não tem conseguido jogar. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, um abraço a todos aí, até a próxima.